Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz-filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 11 de junho de 2023, domingo, portanto, fui instado e provocado e até mesmo inspirado para compartilhar um pouco com vocês acerca de um tema que, em tese, parece ser comezinho ou simples. Todavia, o mesmo nos possibilitará a fazer uma grande reflexão acerca da importância da sabedoria, que é exatamente o tema de hoje, ou seja, por que devemos sempre buscar ou buscarmos por sabedoria, fecha aspas. E antes mesmo de adentrar diretamente no pano de fundo ou de mérito da presente temática, informo para os senhores e senhoras, para aqueles que de alguma forma ainda não conhecem o propósito do presente canal, que o propósito do presente canal é tridimensional, ou seja, é 3D. Razão pela qual no presente canal, desde já sejam muito bem-vindos, bem-vindas, para compartilhar diariamente comigo os mais diversos temas inerentes ao devido exercício da cidadania, onde eu abordarei de forma objetiva, numa linguagem que atenda a todas as classes sociais da área jurídica ou não, ou seja, quem é ou quem não é da área jurídica, cujas aulas, em que pese, acabará sendo ainda mais até mesmo aproveitada por quem não é da área jurídica. E esse é o meu maior propósito, de tentar contribuir, de te ajudar de alguma forma no devido exercício do direito da cidadania, nas mais diversas temáticas do direito do consumidor, do trabalho, previdenciário, imobiliário. Não à toa, desde já informo que sou advogado atuante nas mais diversas e complexas áreas do direito público e privado, bem como no que aduz o direito público, direito administrativo, que envolve cargos públicos, nomeação, reintegração, manutenção de posse em concurso público, direito tributário, direito administrativo, direito previdenciário, direito tributário, na área do direito privado, direito agrário, direito imobiliário, direito bancário, direito empresarial, direito do consumidor, direito penal do amigo e etc. Mas, no presente canal, você, quando digo que ele é um canal de natureza jurídica tridimensional, é exatamente jurídica, filosófica e teológica, porque ele tem natureza jurídica, filosófica e teológica. Jurídica, quando eu estou aqui ministrando aula nas mais diversas temáticas do direito da cidadania, dos direitos fundamentais, do que o STJ e o Supremo Tribunal Federal, que entre si são responsáveis pela ordem jurídica interna, o STJ pacificar a jurisprudência, as normas inconstitucionais do país, e o Supremo, para além de ser o guardião da Constituição, é também o seu último intérprete. E não à toa, o erudito e saudoso Rui Barbosa, à época, não ouvidaram em dizer que o Supremo Tribunal Federal, em que pese, tem a faculdade de errar por último. Nessa perspectiva tridimensional, portanto, o presente canal, para além de ser o canal da cidadania, onde você diariamente poderá assistir às mais diversas aulas para te ajudar na informação, te ajudar no esclarecimento dos teus direitos do consumidor, direito do trabalho, e nas mais diversas temáticas do devido exercício da cidadania, outro sim, por via reflexa, também no bojo do presente canal, em que pese você também terá a ímpar oportunidade de diariamente compartilhar comigo a parte que eu chamo de autoajuda, que é quando eu uso a filosofia e as demais temáticas do conhecimento humano para tentar te ajudar de alguma forma. Mas para além disso, quando eu digo que o presente canal tem caráter tridimensional, é porque também existe uma
carteira específica que eu trato exclusivamente de ensino teológico, notadamente teologia cristã. Não obstante, eu também ter que reservar um tempo para fazer uns vídeos aulas sobre a cultura do islamismo, do judaísmo, para poder provar a conexão que existe entre essas duas religiões monoteístas, que juntamente com o cristianismo são as três maiores religiões monoteístas do mundo. Quando eu falo monoteísta, apenas para aqueles que em tese não sabem, é aquela religião que acredita no mesmo Deus e único Deus, diferente dos gregos, dos egípcios da época, pelo qual Paulo, Epimênides, 500 anos de Cristo, passando um clássico Areópago na antiga Grécia, que era uma espécie de arena onde se encontravam os místicos, filósofos, intelectuais, que até mesmo existia uma espécie de corte suprema, onde se julgavam os crimes praticados pelos egípcios, gregos, romanos da época. E Paulo e Epimênides, 500 anos, passa no clássico Areópago, e quando perguntam qual é o nome do Deus de Epimênides, ele diz que o Deus dele é um Deus desconhecido. E os gregos da época, céticos, que acreditavam e adoravam os mais diversos deuses do Olimpo, Deus do Sol, Deus do Mar, Deus da Afrodite, etc. Epimênides diz que o Deus dele é desconhecido. E aí os gregos da época dizem, o quê? Deus desconhecido? Como é que você acredita num Deus desconhecido? Porque a gente tem 1000 deuses aqui, mas cada um tem nome. Nome, endereço, cada esquina tem um aí, tem nome, endereço, adjetivo. E você chega com a história aqui de Deus invisível, desconhecido, isso é exatamente. Aí onde é que ele está? Diz, solte umas ovelhas que tem ali, e onde elas pararem é onde você deve construir o templo, o altar para esse Deus desconhecido. E assim foi, construíram. As ovelhas pararam em determinado lugar, lá no Areópago, grego, da antiga Grécia, que apesar de a época ser o berço da civilização, os países onde era conhecido por ter uma maior riqueza cultural, tudo que tem de mais rico na mitologia grega, na cultura que se disseminou no mundo, advém de lá. Era o povo mais culto, mais intelectual, mais cheio de informação, que também é objeto do nosso estudo de hoje. Quando pensar em sabedoria, a gente não pode esquecer da antiga Grécia, que era o berço. E aí Epimênides chega lá dizendo, dando a entender que ele era o único Deus, a única pessoa que na época, 500 anos antes de Cristo, acreditava em um único Deus, que os demais eles tinham vários, e dava nome em cada esquina da antiga Grécia. E aí Paulo de Tarso, conforme Livro dos Apóstolos, cita uma passagem remontando essa ida de Epimênides a 500 anos de Cristo, quando Paulo de Tarso visita o clássico Areópago grego, e os gregos novamente perguntam qual o Deus que ele acredita, que ele segue. Ele diz, é um Deus desconhecido. E os gregos céticos dizem, é o quê? Novamente com essa história aqui de Deus desconhecido? Isso é exatamente. Aí Paulo de Tarso diz que é o antigo Saulo, que eu irei verticalizar e fazer com muito amor e carinho um vídeo, aula, falando dessa histórica, fantástica história de Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo de Tarso, aquele homem que ia escrever mais de 50% do que é parte integrante do Novo Testamento com base na Nova e Eterna Aliança por meio das 13 epístolas ou cartas de Romano a Filemon. E este que está a vos falar, em tese, desconfia que as duas cartas de Hebreus, cuja autoria, até o presente momento em que pese, é literalmente desconhecida, em tese também pode ser para Paulo de Tarso, ex-aluno de Dr. Gamaliel, que era o considerado doutor da Torá, compreendida pelos 5 livros escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, onde ele retrata a história dos hebreus, judeus ou semitas, que são sinônimos entre si. Vejo, portanto, que quando Paulo de Tarso, remontando a história de Epimênides, 500 anos antes de Cristo, em sede
nova e eterna aliança, dirige a carta para os gregos da época. Ele chega lá e pergunta qual é o Deus que ele segue, ele diz que é o Deus desconhecido. Inclusive, ele chega ao ponto de dizer que o Deus dele é tão grande que a planta dos pés está plantada na terra e a cabeça no terceiro céu. Quando o Deus que Paulo de Tarso, que é o nosso Deus desconhecido, quer olhar para os céus, ele olha para baixo. E aí começa a impressionar aqueles gregos céticos. A ponto de dizer que na Grécia da época, na Grécia antiga, era mais fácil encontrar um santo, um Deus em cada esquina do que um homem de fé. Você imagina se tinha homem de fé na época de Epimênides e sucessivamente na época de Paulo de Tarso, remontando a mesma história. Mas voltando aqui para a nossa temática de hoje, a saber por que devemos buscarmos sempre a sabedoria, já começo introduzindo e chamando, antes de propriamente adentrar diretamente no pano de fundo de método da presente temática, chamo novamente a atenção de todos, com o devido respeito, para aqueles que de alguma forma puder se cadastrar no presente canal, se não for ainda, apertar o sininho, dar o seu like, se quiser, se gostar, fazer o seu comentário, compartilhar o presente vídeo aula com o maior número de pessoas, para assim como vocês que estão a me ouvir, também dê oportunidade de outras pessoas ter acesso a esse conteúdo que de uma forma ou de outra eu pretendo de alguma forma te ajudar. E aí, dito isto, já parto diretamente para o pano de fundo ou de método da presente temática, para que o presente vídeo aula não se torne mais extenso do que eu pretendo, já visto aí só nessas introduções 12 minutos, já parto diretamente para a parte introdutória, que é a primeira parte de todo o texto dissertativo, no sentido de dizer e de enaltecer a importância da sabedoria. E aí já trago a colação, já viajando lá na Tomicha de Santo Tomás de Aquino, para fazer uma breve introdução de dois grandes protagonistas do cristianismo, por que não dizer de toda a teologia cristã, a saber, Santo Tomás de Aquino, que é considerado o pai da escolástica, ou seja, por meio de sua dualística, enquanto Santo Agostinho, ao revés, por meio de sua monista, defendia a tese pela qual a palavra de Deus naquela época somente poderia ser ensinada pela igreja, pelo clero. Por isso por isso que faz parte da escola monista de Santo Agostinho. Em ato contínuo, na época, em ruptura a esse sistema, surge a figura de Santo Tomás de Aquino, por meio da sua dualística, com fito ou propósito de tentar aliar a fé à razão. E doravante diz que a palavra de Deus poderá também, não será apenas monopólio da igreja, ela poderá também ser ensinada pelos mestres. E não à toa ele passa a ser conhecido como o pai da escolástica, por meio da sua dualística, que veio em ruptura ao sistema monista de Santo Agostinho, para dizer que doravante ou a partir de então, a palavra de Deus também poderia ser ensinada pelos mestres, ou seja, pela universidade, pelas escolas, e assim foi. Depois vem a criação da imprensa do alemão John Gutenberg, e também a palavra de Deus passa a ser disseminada pela imprensa. E hoje nós estamos aqui em pleno século XXI, tendo ano-luz mais condições de levar a palavra de Deus, de fazer aquela vontade e cumprir aquele comando que Cristo Jesus disse a Pedro Simão, no sentido de ir aos confins do mundo e leve a minha palavra. Hoje estou falando aqui na plataforma de YouTube, que é mundial, em tempo real, o mundo todo pode estar a me ouvir, a contínuo comprovando, e para além disso,
fazendo aquilo que é da vontade de Cristo Jesus, o nosso único, exclusivo, eterno e etéreo pastor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Pois bem, São Tomás de Aquino, para além de ser um dos grandes protagonistas da dualística, considerado pai da escolástica, em que pese para contextualizar e melhor arvorar e, por que não dizer, ilustrar o pano de fundo de método da presente temática, a saber, por que devemos sempre buscar a sabedoria, é que trago a colação e que trouxe a colação essa transcendental passagem de São Tomás de Aquino, para quem a época novidara, em ficar mundialmente conhecido com a sua clássica e erudita oração que versa exatamente sobre sabedoria, ou seja, Santo Tomás de Aquino fez uma oração que eu acho fantástica. Irei recitar e ler aqui para vocês, só para você ver o tamanho da dimensão e da importância de buscarmos a sabedoria. E aí começa Santo Agostinho já dando o primeiro exemplo. Quando, abre aspas, Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa caridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Veja o tamanho, a dimensão desta oração, voltada e dirigida à busca pelo saber, pela sabedoria. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre-me sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija ao máximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Veja que fantástico. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedes e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Fecha aspas. Vejam, portanto, que fantástica oração que está intrinsecamente ligado com o tema de hoje, a saber, por que devemos sempre buscarmos a sabedoria. Diante desta perspectiva tridimensional, doravante sopesando e verticalizando sobre viés fato e norma, em ato contínuo, também não se faz extremamente necessário no ponto trazermos a colação ou a base do presente estudo a transcendental passagem do filho do rei Davi, a saber, o rei Salomão. E por quê? E por que trago ao debate do presente estudo a transcendental e triunfal passagem do rei Salomão, filho do rei Davi? Porque o único pedido que o rei Salomão, à época, fez para Deus foi pedir que ele desse muita sabedoria. Não obstante Deus ter tornado ele um dos maiores reis, dos 10 reis de Israel, um homem muito rico, não à toa acabou casando com 700 mulheres, todas princesas e ricas, e achou pouco, ainda arranjou umas 300 concubinas. É, exatamente. E essa foi a razão pela qual essas mulheres, 700 princesas todas ricas, que ele casou, começou a trazer todo esse império dessas mulheres ricas para ele, e cada dia mais rico, e achou pouco, ainda arranjou mais 300 mulheres concubinas, totalizando 1000.
E esta foi a razão pela qual ele começou a se desviar, a se envolver com as mulheres que veneravam e admiravam e adoravam vários deuses do Olimpo, gregos, egípcios, etc. As mulheres eram, inclusive Sulamita era uma delas, aquela que lá no profeta Eliseu, Deus dá poder para ele ressuscitar o filho de Sulamita com 7 espirros. Era uma das mulheres bela do rei Salomão. Mas o rei Salomão só fez um pedido a Deus, não obstante ele ter dado dinheiro, poder. Todo poder emana de Deus, assim como na lei dos homens, todo poder emana do povo por meio do sufrágio universal. Na hora que você vai às urnas de 2 em 2 anos e você passa uma procuração ali para o seu governante, e essa é a razão pela qual devemos sempre fiscalizar como bons cidadãos que pelo menos devemos ser, para depois não reclamar. Depois tem que esperar mais 4 anos para mudar e usar o novo sufrágio universal de forma democrática, sem abusar de direito, respeitando, porque Deus é pedagógico lá em Romanos, Paulo de Tarso, quando diz que todo poder é Deus que outorga e é Ele também que revoga. Ele diz, não devemos apenas cumprir com a lei dos homens, com a lei divina, e deixar de cumprir com as leis dos homens. A razão pela qual devemos também cumprir com as leis dos homens. Essa lei posta, Constituição Federal, todas as leis, Código Penal, Código Civil, tudo, lei específica, os estatutos mais diversos. Pois não, por mais que seja determinada norma seja injusta, mas fomos nós que colocamos os parlamentares nas 2 casas, baixa e alta, do Congresso Nacional, nas câmaras dos distritos federais, dos estados e nas câmaras municipais. Somos nós que colocamos eles lá, então as leis, se são boas ou ruins, eles estão fazendo lá com nossa autorização, do nosso voto. Razão pela qual a lei, sendo boa ou não nos permite, não nos autoriza a gente descumprir. Não à toa existe um dispositivo na lei de introdução ao Código Civil, que hoje mudou para a lei de introdução ao direito brasileiro, em ser taxativo, em dizer que ninguém pode se esquivar de descumprir a lei, alegando não conhecê-la. E aí, isso aí dá unidade de segurança jurídica, todo ordenamento jurídico. A lei de introdução à norma do direito brasileiro também é taxativa quando diz é permitido tudo aquilo que não for proibido. Então a gente só pode fazer aquilo que em tese não for proibido. Se é proibido, temos que respeitar. Pois Tiago também é pedagógico quando diz descumprir, cumprir a lei de Deus ou apenas descumprir um dos mandamentos é como violar toda a lei. Então a gente precisa estar muito atento a esta transcendental passagem e ensinamento do Altíssimo. Agindo assim, difícil é errar, pois quem abusa do direito comete ato ilícito. Artigo 186, 187, combinado com o artigo 89, 189, ambos do 10º Código Civil. A cada direito violado gera uma pretensão. Pretensão essa que só se extingue com a prescrição ou a decadência. Dito isto, portanto, continuo lembrando que o rei Salomão, não obstante ou apesar de Deus ter dado não somente conhecimento, também tornou-lhe rei, um dos 10 reis de Israel, juntamente com seu pai, considerado um dos 2 mais importantes. O rei Salomão pediu apenas a Deus na época que ele lhe desse muita sabedoria, porque ele entendia no alto de sua infinita grandeza intelectual e teológica, portanto, que ninguém chega a canto nenhum sem sabedoria. E Deus deu tanta sabedoria para o rei Salomão que nas mais remotas buscas que podemos fazer, dentro de nossa compreensão humana, a gente não encontra um homem que teve tanta sabedoria como ele, porque nada que vem de Deus, ninguém pode superar. A porta que Deus fecha, ninguém abre, e a que ele abre, ninguém fecha. Como ele disse para a igreja de Filadélfia, a única que ele só teceu elogios, as demais só reprimenda.
E esta é a razão pela qual a sabedoria, a busca pelo saber, se faz extremamente necessário. O rei Salomão pediu sabedoria porque ele sabia que não existe riqueza maior na vida do ser humano do que sabedoria. E não à toa, para além do céu e terra passar, mas jamais a escatológica palavra que promete Deus passar, o teu simples via reflexa, o saber é um poder, é uma riqueza que ninguém lhe usurpará, ou seja, ninguém lhe roubará. Razão pela qual o rei Salomão pediu sabedoria para Deus, foi o único pedido. E Deus lhe deu tanta sabedoria que ele escreveu 3 livros que são fantásticos, que também serão objeto de videoaulas, onde eu irei verticalizar de forma teológica para trazer esse ensinamento, necessário ensinamento, que pode ser aplicado na vida cotidiana de cada um de nós. O rei Salomão escreveu o primeiro livro, a saber, Cantares, onde ele diz: quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Ele morreu sem saber quem é ela, na verdade, porque ela era a igreja de Cristo, Filadélfia. Depois irei também verticalizar esta passagem, porque o rei Salomão morreu dizendo quem é ela, quem é ela, quem é ela. Na verdade, o livro de Cânticos, ou Cantares, que é o seu primeiro livro, que retrata a sua primeira vida, aquela vida idealista que todos nós temos, o rei Salomão diz que o homem tem 3 fases. É a fase nascer, viver e morrer. E ele contextualiza essas 3 fases de forma tridimensional, ou seja, em 3 livros. Primeiro, Cantares, que ele retrata a sua primeira vida como um verdadeiro jovem, idealista e rico, rei. A sua segunda momento da vida, que é aquela vida de madura, quando ele já está mais maduro, mais consciente do que quer. Ele já foi tomado ali pelos 7 dons de poder do Espírito Santo, ciência, consciência, domínio. Dentro dele está a sabedoria também. E aí escreve o segundo livro, a saber, Provérbios, que é um verdadeiro estatuto sob aspecto ético, moral e, por que não dizer, jurídico. Irei também verticalizar no vídeo aula, onde eu irei mostrar a grandeza do que a gente pode diariamente aprender com o rei Salomão. Mas o rei Salomão também escreveu o terceiro livro, a saber, Eclesiastes, que retrata a sua terceira fase da vida, onde ele diz: tudo é ilusão, tudo é ilusão, tudo é ilusão, e o que me consola é eliminar a certeza de saber, de contar com Deus, com o Senhor dos Exércitos, com o Todo-Poderoso. E com isso, para não me estender mais na história do rei Salomão, que será objeto de 3 videoaulas, que vocês irão ficar, já vocês vão sair voando na asa de um querubim no primeiro. No segundo, vão sair voando na asa de um serafim, de um anjo serafim. E o terceiro, vocês vão sair voando, depois da aula que eu der no terceiro livro dele, numa carruagem de fogo na direção do terceiro céu. Portanto, mais uma razão para você que está a me ouvir, que ainda não se cadastraram no presente canal, que se cadastre, para vocês poderem ter a ímpar oportunidade de serem literalmente agraciados com essa aula que irei preparar com muito amor e carinho e de forma gratuita para compartilhar com vocês. Porque conhecimento não se guarda, conhecimento se compartilha, como dizia o grande Nietzsche, Frederico Nietzsche, um dos grandes filósofos, pai do ateísta, e ele era filho e neto de pastor e se tornou o maior protagonista do ateísmo, junto com Karl Marx, que escreveu Capital, junto com Schopenhauer e Freud, um dos grandes protagonistas do ateísmo. Mas eu uso esses caras, todos esses filósofos aí, para exatamente fundamentar, enaltecer e provar ainda mais a existência da palavra, da existência do nome, da palavra e da escatológica promessa e poder de Deus, do Todo-Poderoso. Você vê que tudo depende da perspectiva e de como você enxerga as coisas em 3 dimensões.
Você sai dessa visão monocular, você sai dessa miopia, você sai dessa vista, dessa visão cheia de catarata, que não está enxergando nada, está aqui, ó, seguida, não enxergando nada. Aí quando você entra nesse mundo aqui, a sua visão começa a abrir em 3 dimensões, 3D, altura, largura e profundidade. E aí você vai ver o mundo se abrir. E esta é a razão pela qual eu convido mais uma vez a se inscrever no presente canal para fazer parte do canal tridimensional da cidadania de autoajuda e de ajuda do alto. Dito isto, avanço no sentido de trazer mais uma grande passagem bíblica que também serve de base e serve também por via reflexo para ilustrar a temática, o pano de fundo da presente temática, a saber, os 7 dons do poder do Espírito Santo. É exatamente por meio dos 7 dons do poder do Espírito Santo que você vai começar a mudar a sua vida e também será objeto de videoaula onde eu irei falar de forma monográfica acerca de verticalizar cada instituto desse para você ver a importância dele na sua vida. Esta é uma razão, mais uma razão para você se cadastrar no presente canal para não perder esta aula que vai mudar a sua vida. Vai tirar você dessa miopia e vai fazer você enxergar uma visão holística muito focal. E aí, quando você observa os 7 dons de poder do Espírito Santo, estão eles lá. Primeiro, fortaleza. Segundo, ciência. Terceiro, conselho. Quarto, entendimento. Quinto, piedade. Sexto, temor a Deus ou ao Senhor. E o sétimo, a sabedoria, que apesar na ordem cronológica está na segunda, mas eu coloquei em sétimo porque é objeto do nosso estudo, mesmo para delimitar os contornos e alcances do que estamos a falar. Veja, portanto, que a sabedoria está nos 7 dons do poder do Espírito Santo. E aí você começa a observar. Começou lá em Santo Tomás de Aquino, avançou para o rei Salomão, seguindo a mesma sorte. Chegamos aqui nos 7 dons do poder do Espírito Santo. E está aqui a sabedoria. E aí quando vamos a Romanos 12, 2, da Lavra ou da autoria de Paulo de Tarso, que escreveu 13, mais de 50% do Novo Testamento com base na Nova e Eterna Aliança, o mesmo também é pedagógico no sentido de nos ensinar e nos remeter que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Devemos, pois, buscarmos nos renovarmos por meio de nossa mente para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está lá em Romanos 12, 2. Aqui tem muito a ver com a lei da atração. E aqui também, mais ainda, tem a ver com a busca pelo saber. Veja, portanto, que não existe possibilidade de avançarmos e de sair dessa visãozinha cheia de catarata, essa visãozinha monocular, para triunfarmos neste terreno de uma visão holística muito focal, dessa visão 3D, ou seja, a visão tridimensional que lhe permite altura, profundidade, largura, sem buscar o saber. Você pode ver, em toda a cronologia ele está presente e não poderia estar fora dos 7 dons do poder do Espírito Santo. E aí quando a gente vai em Romanos 12, 2, Paulo de Tarso também nos remete para ele, porque não tem como você descobrir o novo, e tudo que é novo gera dá mais certo que a resistência, é o mais jubiloso fascínio. Não existe céu sem tempestade. E até mesmo as estrelas, como dizia Schopenhauer, ele não fala em estrela, mas fala a luz, e para mim é sinônimo. Até mesmo as estrelas precisam da escuridão para brilhar e se enaltecerem entre si. Não seja apenas mais um no meio da multidão, seja uma presença viva. Faça a diferença no mundo em que você vive. Comece a ensinar seus pais, se eles não estudaram. Você não sabe, chame o neto que estudou. Não sabe, chame o vizinho.
não sabe, liga a rede social, usa a rede social para você educar seu filho em busca de informação, informação de qualidade, que não de lixo urbano, que contamina a vida do seu filho, que faz com que os pedófilos estejam aí, aliciando eles. Usa as redes sociais, usa as plataformas, usa o Google para buscar conhecimento de qualidade sobre o aspecto ético e moral. Ensine princípios para seu filho. Quando seu filho disser, você perguntar ao seu filho se ele está mentindo, se ele cometeu algo de errado, se ele disser, papai, filho, não, acredite na inocência dele. Mas se ao revés ele disser, o senhor prova, então você não vá dormir com isso. Você investigue, porque tem algo. Se ele disser, o senhor prova, entendeu? Está entendendo o espírito da coisa? Muita coisa de ruim que acontece na vida a gente pode evitar usando essas simples regras de convivência, simples ensinamentos. E é por isso que eu digo, chama atenção, que você se preocupe, se não gosta, você tome, comece a ter interesse pela busca do saber. E não à toa, João 8,12 é pedagógico em nos ensinar. João, aquele que foi o último dos 12 discípulos de Jesus, olha só a autoridade do homem. Jesus escolheu 12 discípulos. Dos 12 ele tinha 3 que eram mais queridos, que eram João, Tiago e Pedro Simão. Mas dos 12, só João estava no Calvário, na cruz. E talvez não seja mera coincidência que também João, que escreveu o último livro da Bíblia, a saber, Apocalipse, que significa revelação, quando o imperador tentava matá-lo numa caldeira de azeite, de morte pior do que os demais discípulos, morte muito mais severa, e Deus colocou o dínamo do poder do Espírito Santo, que é um fogo dentro de João, que João saiu daquela caldeira sem uma queimadura sequer. E aí o imperador de Roma diz, não, naquela época existiam muitos bruxos, muitos feiticeiros. Aí o império de Roma disse, não, isso aí é só mais um bruxo. Manda, exila-o, pediu para que ele fosse exilado lá na ilha de Pátomo, na Grécia. E aí João, na ilha de Pátomo, com quase 94 anos, olha para trás só o oceano, à frente uma mata fechada, e para abrir as portas das nossas casas, a gente usa a chave daquela de metal. Agora, para abrir a porta do céu, é joelho no chão, mente no coração e no terceiro céu. Cristo Jesus, que é o alfa e o ômega, diz, abre o terceiro céu, diz, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre, amém. Eu trouxe um homem aqui, diz Cristo Jesus para João, na ilha de Pátomo. O nome dele era Paulo, era Saulo de Tarso. Eu mudei o nome dele depois que eu derrubei com uma tocha de fogo no caminho de Damasco, na Síria. Ele estava indo armado até os dentes para perseguir, prender, quiçá, até mesmo matar os pregadores, os apóstolos de Jesus que estavam pregando lá. E aí eu trouxe esse homem aqui, abriu o terceiro céu, e Paulo de Tarso, segundo Romano 2,12, Romano não, Paulo de Tarso, Coríntios 2,12. Paulo de Tarso diz, segundo Coríntios 2,12, diz que Cristo Jesus abriu o terceiro céu para ele de certa feita, e ele disse que ter ido a um paraíso e lá ter visto coisa inefável, cuja sua miserável natureza humana não lhe era digna de revelar. E aí Deus lhe colocou um espinho na carne, permitindo que um demônio não permitisse que ele revelasse aquele segredo que ele viu lá no terceiro céu, pois ele não estava literalmente, teologicamente preparado. Não à toa, ele na verdade só começou mesmo a sua pregação depois de quase 14 anos de ser escolhido, daquele momento que foi interceptado por Cristo Jesus no caminho de Damasco. Também será objeto de um vídeo aula onde eu irei verticalizar
esta temática para compartilhar com vocês. E esta é mais uma razão de convidá-los para se cadastrar no presente canal para participar desta aula. E aí, voltando para Paulo de Tarso diz ter ido o terceiro céu e a um paraíso cuja sua miserável natureza humana não lhe era digna de revelar. Deus lhe coloca um espinho na carne e Paulo de Tarso ora por 3 vezes pedindo que lhe liberte daquela angústia de Jacó. E ele diz, Deus respondendo à oração de Paulo de Tarso, diz: para ti basta a minha graça. E não à toa somos literalmente salvos pela graça e por meio da fé. Mas até mesmo a fé não pode ser obra do homem para que o homem não se engrandeça em detrimento de Deus. E com essas considerações, concluo o presente vídeo aula no sentido de dizer, em uma última síntese conclusiva, que devemos sempre buscar e criar um amor pela sabedoria, exatamente em virtude de João 8,12 ser pedagógico em nos ensinar que buscais a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade em que pese está na palavra de Deus, que significa o verbo. No início era o verbo, e sem ele nada, e o verbo se fez carne, sem ele nada se fez e nada se fazia, razão pela qual finalizo o presente estudo temático, no sentido de dizer que devemos sempre buscarmos a verdade, e a verdade está consignado nos 73 livros da Bíblia do cânon católico e nos 66 do cânon da Igreja Protestante, cujo instrumento responde pelo nome de Cristo Jesus, nosso único, exclusivo, eterno, etéreo e inefável pastor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Fico com Deus, até a próxima. Se cadastre no presente canal, compartilhe com o maior número de pessoas, para que assim como vocês, o presente estudo atinja o maior número de pessoas, para que, assim como eu, você também possa ser um instrumento de mudança, sobretudo, poder contribuir para ajudar a levar a palavra de Deus aos confins do mundo. Agindo assim, estaremos fazendo, pelo menos dando o primeiro passo, para fazer e cumprir com a vontade e o propósito de Deus, hoje e sempre. Amém.